Pronto, valeu, boa aula aí. Valeu. Bom dia, Noemi. Bom dia, bom dia, bom dia, Sucena, minha flor. E aí, Levi, Barreto, Renan, chegou aí, parceirão. Tinham quantos na aula de Oswaldo? Vamos lá, vamos esperar mais uns 5 minutinhos para ver se chega mais alguém, certo? E aí, 13h15, então já tá quase chegando todo mundo. Aula passada, o deputado apareceu, ó. Aula passada a gente estava vendo a parte de síntese proteica, certo? E aí a gente dividiu em duas etapas, a parte da transcrição e a parte da tradução, foi isso? E aí a transcrição a gente viu como é que se dava, a formação do RNA mensageiro, aquela história de intron, exon, retirada de partes não codificantes, amadurecimento do RNA mensageiro e tal. E aí agora a gente vai começar a trabalhar a parte de tradução, que é efetivamente o processo que acarreta na produção das proteínas. Beleza? Beleza? Foi nisso aí mesmo que a gente falou. Vitão, meu amor, bom dia, Ruth. Bom dia, deputado. Oi, lindo, tudo bom? Bom dia, deputado. É bom lhe ter aqui, viu? Isso é Depois pra de... mim ou pro deputado? Também, pro deputado também, porque o deputado aparece uma vez no ano. Ah, tá bom, obrigado. Obrigado, Você tá obrigado. toda Tava semana sentindo aqui, falta. você é o cara. Lindo. Samiri chegando também. Bom dia, Samiri, bom dia. Tem 13, vamos começar. Qualquer coisa vocês ficam de olho aí no... Mas você faltou só uma semana, deputado. Mas essa uma semana que você faltou para mim parecer um ano, porque a sua ausência me entristece bastante. Eita, conversa de político da moléstia. Então, como eu estava dizendo anteriormente, a gente estava falando da parte de síntese proteica, certo? A gente dividiu a síntese proteica em duas etapas para melhor compreender. Na realidade, ela é dividida em duas etapas, tá? A etapa da transcrição e tradução. E na aula passada, a gente viu toda a parte de transcrição. Então, tudo que envolvia o material genético até a formação do RNA mensageiro funcional. Não sei se vocês lembram que formava-se um pré-RNA mensageiro, que era um RNA mensageiro que não estava completamente formado ainda, que ele ainda tinha alguns introns, que eram partículas não codificantes, tá? Deixa eu botar aqui para vocês me verem um pouquinho. Ó, meu cabelo, ó. Tirei os frizz, mandei aparar para não dar frizz. Em relação à transcrição, basicamente seria isso, tá? O DNA servindo como molde para a síntese de um RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro é dividido em conjuntos de 3 bases nitrogenadas. E aí a gente viu que essas 3 bases nitrogenadas recebem o nome de códon, tá? Cada códon sinaliza um aminoácido. Tá? Lembrando que existem 64 códons, um códon de inicialização, 3 de finalização e 60 códons que sinalizam os 20 aminoácidos, tá? Por isso que tem aquela historinha que a gente falou semana passada também da redundância, que é justamente o quê? Um códon, ou melhor, um aminoácido, ele pode ser sinalizado por vários códons, tá? A gente viu o exemplo de alguns aminoácidos que tem até 4 códons sinalizando ele, tá? Enquanto que alguns códons eles são sinalizados por um único, ou melhor, alguns aminoácidos eles são sinalizados por um único códon, tá? E o contrário não pode acontecer. O mesmo códon sinalizar mais de um aminoácido, tá? De modo que não tem como isso acontecer pelo fato de começar a ocorrer erros, digamos assim, no processo da fabricação, da síntese da proteína, certo? Então, vou continuar naquele slide share da semana passada, a gente finaliza ele hoje e assim que eu finalizar eu já disponibilizo ele para vocês lá no grupo, ok?
Vou começar o compartilhamento de tela. Se chegar alguém aí na sala de espera, vocês, por favor, me avisem, ok? Bom, segundo processo que a gente vai ver, tela tá ok aí para vocês? Alguém poderia me dizer que eu não estou vendo no bate-papo? Tela tá ok. Áudio ok também, né, lindo? Áudio tá ok. Beleza, então. Então vamos nós. Tradução, tá? Tradução é o processo em que o RNA mensageiro ele vai ser decodificado, ou seja, até então eu só tenho informação, tá? Que veio do DNA. A informação ela foi transcrita para o RNA mensageiro, tá? E agora eu vou ter propriamente o processo de decodificação da informação, que é a tradução, tá? Então, na tradução, eu vou ter, como eu disse a vocês, 64 códons, tá? Os quais sinalizam 20 aminoácidos diferentes. Na realidade, são 60 códons. Por quê? Um desses códons é um códon de inicialização e 3 desses códons são códons de terminalização. Até semana passada, a gente viu aqui a tabelinha de códons, se eu não me engano, tá? Ela estava em algum lugar. Deve estar lá para trás. Mas é preciso eu... Dado. Oi, Tem gente na sala de espera. beleza. Ítalo. Você não precisa decorar esses códons. Por quê? Tá? Porque se for necessário e se for requerido, vai ser dado a vocês essa tabelinha de códons em qualquer questão, em qualquer vestibular. Isso aí, eu não diria que é impossível de decorar, mas é um investimento de tempo muito desnecessário. Tá? Porque sempre que você tiver necessidade, vai estar à sua disposição essa tabelinha de códons aí, certo? Então, as proteínas são constituídas por aminoácidos ligados entre si por meio de ligações peptídicas. Não sei se vocês lembram lá do início do primeiro ano, quando a gente estava vendo a parte de bioquímica. E aí na parte de bioquímica a gente viu Desnaturação, né? também a desnaturação ela ocorre quando as proteínas elas são colocadas em pH, temperatura ou algum outro tipo de situação que faça a sua desorganização molecular, tá? Então ela sai de uma estrutura mais complexa para uma mais simples, tá? Aí ela perde a sua forma tridimensional e ela também perde a sua funcionalidade. Então quando nós falávamos de ligações peptídicas, como os aminoácidos estrutura primária, secundária, terciária, quaternária, a gente falou também de desnaturação, tá? Tá vendo que a gente vai citando algumas coisas e vai vindo na cabeça de vocês algo relacionado ao que a gente trabalhou? Então, por isso que a gente precisa no terceiro ano fazer esse processo revisional, certo? Que é justamente para dar uma retomada naquilo que você já tem de conhecimento, tá? Então, as ligações entre dois ou mais aminoácidos são chamadas ligações peptídicas, tá? Quando a gente fala de carboidratos, por exemplo, a gente fala da ligação glicosídica, tá? Quando a gente fala dos ácidos nucleicos, a ligação é a ligação nucleosídica. Então, cada tipo de molécula química vai ter nucleotídica, perdão, tá? Cada tipo de molécula química, ela vai ter um tipo de ligação química diferente, certo? Mas no contexto geral, o que vai acontecer? Eu vou pegar vários monômeros e transformar em um polímero. O que é um monômero? É uma molécula simples. O que é um polímero? É uma molécula com vários monômeros ligados entre si, é uma molécula mais complexa, certo? Então eu posso dizer que uma proteína, ela é um polímero de aminoácidos, ou seja, são vários aminoácidos ligados entre si, tá? E aí alguns intervenientes da tradução. Eu tenho o RNA mensageiro, lembrando que já é o RNA mensageiro maduro, tá? Eu já retirei todos os introns, e aí eu só tenho a parte codificante. Os aminoácidos, que são as moléculas que vão ser unidas para a produção da proteína. O tRNA, olha, já apareceu mais um novo tipo de RNA aí. Esse RNA é chamado de RNA transportador. E aí, não sei se vocês lembram quando eu falei na aula passada, que eu posso ter essa letra que corresponde ao RNA em maiúsculo ou em minúsculo, tá? Ou melhor, perdão,
ela sempre vai estar em minúsculo, tá? Mas ela pode estar no início ou no final. Eu posso ter o tRNA ou RNAT, desde que a letra que esteja se referindo ao tipo de RNA, ela esteja em minúsculo, tá? Sempre vai estar em minúsculo. Então, o tRNA, RNA transportador ou de transferência, tá? Ele vai transferir os aminoácidos para os ribossomos, de acordo com a sequência sinalizada pelo RNA mensageiro. A sequência, quem diz é o RNA mensageiro, tá? O transporte, quem faz é o RNA transportador. Os ribossomos, eles são o centro de leitura, digamos assim, da informação. É o ribossomo que faz a leitura do RNA mensageiro e diz ao RNA transportador o que ele precisa buscar, tá? Então, ele vai ser essa ponte, esse elo de ligação entre RNA mensageiro e transportador no que diz respeito à troca da informação, tá? Há algumas enzimas que a gente vai ver, tá? Enzimas sempre atuam como catalisadores de reações químicas e ATP. Logicamente, se eu estou realizando uma atividade metabólica, eu necessito de gasto de energia, tá? Então tá aí basicamente como acontece a tradução, certo? Aqui eu tenho o tRNA, o RNA transportador. Aqui eu tenho o RNA mensageiro, mRNA, certo? Lembrando, sempre a posição vai ser 3 linhas, 5 linhas, certo? Ele vai entrar pela extremidade 3 linhas e vai sair pela extremidade 5 linhas, tá? O RNA mensageiro, ele vai entrar entre as subunidades do ribossomo, tá? Entre a subunidade maior e a menor. E a partir daí, o ribossomo passa a ler esse material de 3 em 3. Vocês prestarem atenção aqui, ele colocou até em cores diferentes para vocês se ligarem. Ó. A cada 3 bases nitrogenadas eu tenho um códon. E cada códon sinaliza um aminoácido. Tá? Então, cada códon que vai passando vai sinalizando um aminoácido diferente e esse aminoácido vai sendo trazido pelo RNA transportador e vai sendo inserido na cadeia de proteína. Tá? Então, o processo esse chamado de alongamento. Então, a gente vai ver quais são as etapas do processo de síntese proteica. RNA de transferência ou RNA transportador, tanto faz, certo? Funciona como o intérprete, digamos assim, entre a linguagem do RNA mensageiro e a das proteínas. E quem vai ler essa mensagem para ele vai ser justamente o ribossomo, tá? Então, aqui, ó, eu vou ter o RNA mensageiro, ele vai ter os códons, tá? Que são 3 bases nitrogenadas sequenciais. E aí no RNA transportador, que são essas bolinhas coloridas aí que vocês estão vendo, eu vou ter a complementariedade de bases nitrogenadas, tá? Isso quer dizer que o RNA transportador pode ser chamado também de anticódon. Por quê? Porque ele vai ser exatamente o oposto do códon. Porque, apesar de ser oposto, ele vai ser complementar. Deixa eu ver se tem alguém na sala. Não tem ninguém na sala, beleza. Então, o RNA transportador, ele vai ser oposto e, ao mesmo tempo, complementar ao RNA mensageiro. E, na sua outra extremidade, ele vai trazer um aminoácido. E aí, a cada códon que for lido, um novo aminoácido vai ser inserido na cadeia proteica, tá? Então, tá aí, ó, a estrutura do RNA de transferência, ou RNA transportador, ou tRNA, tanto faz, tá? E aqui ele tem o anticódon, como eu disse a vocês, ó. Se aqui tem o C embaixo, não sei se quem está vendo em celular está vendo bem, tá? Eu acho que dá para ver legal aí. Quem estiver vendo em computador talvez esteja vendo melhor. Então, eu tenho aqui o RNA mensageiro, essa fitinha amarela, tá? E o RNA transportador é essa estrutura que está vindo lá de cima, que eu ampliei e está aparecendo só a parte de baixo dele. Então, essa parte de baixo é o anticódon, tá? Então, se você prestar atenção, no RNA mensageiro, eu tenho as 3 bases nitrogenadas, no caso o códon UC. Professor, Certo? Oi, eu acho que o Hugo tá na sala de espera. tá sim. Beleza, acabou de entrar. Valeu. Então, eu tenho o códon UC no RNA mensageiro, tá? Esse códon, ele vai ter que ser complementar
ao anticódon. Então, U emparelha com quem? Com A, certo? Então, se eu tenho o C, C emparelha com quem? Com G, certo? Então, se eu tenho o C, o meu anticódon tem que ser AG, tá? Se você prestar atenção aqui, ó, no anticódon, eu tenho exatamente essa mesma sequência, tá? Como eu disse a vocês anteriormente, é uma sequência oposta, mas ao mesmo tempo complementar, certo? Então, tá aí o RNA mensageiro, tá aí o RNA transportador, e aí na outra extremidade, tá? Eu tenho o local de fixação do aminoácido. O aminoácido vai ficar ligado à extremidade 3' tá? Aqui na lateral eu vou ter o local da união da enzima, que é justamente quem vai catalisar a reação química, certo? E desse lado direito eu tenho um local de fixação no ribossomo, tá? Então, de um lado ele se fixa ao ribossomo, tá? Do outro lado ele vai estar associado a uma enzima, e nas duas extremidades, uma delas lê o códon e a outra extremidade traz o aminoácido, tá? Esses são os 4 pontos principais de um RNA transportador ou RNA de transferência, tanto faz, certo? Os ribossomos, tá? Então, os ribossomos, eles são constituídos por 2 subunidades, tá? São proteínas e RNA ribossômico, outro tipo de RNA, tá? Então, RNA ribossômico, tá? É o RNA que está associado à síntese, à produção e à organização do ribossomo, tá? O RNA ribossômico, ele é produzido lá no núcleo, mas não tem nada a ver com o DNA, ele é produzido no nucleolo. Tá? O nucleolo é quem vai sintetizar, vai produzir o RNA ribossômico. Logicamente, a informação para a síntese desse RNA ribossômico também vem do núcleo, porque todas as informações genéticas de qualquer indivíduo tá no seu DNA, tá no seu material genético, certo? E ele vai ter 2 subunidades, a subunidade maior, subunidade menor. Quando o RNA mensageiro ele liga-se ao ribossomo, ele vai ligar-se à extremidade entre as 2 subunidades. E aí meio que ele vai passando no meio dessas 2 subunidades, e ao passo que ele vai sendo passado, ele vai sendo lido e ele vai sendo traduzido em informação proteica, tá? Então, as 3 etapas da tradução. A iniciação ou inicialização, tanto faz. E aí lembra que a gente falou do códon de inicialização, tá? Tem o alongamento ou amplificação, certo? E a finalização, tá? Que eu tenho 3 códons de finalização também. Iniciação, certo? É o processo de start, é quando o RNA mensageiro vai se ligar à subunidade menor do ribossomo e começa a passar entre as 2 subunidades, a subunidade maior e a subunidade menor, tá? E aí os códons, eles vão sendo reconhecidos, os códons, eles vão sendo emparelhados com um RNA transportador correspondente, que vai trazer os respectivos anticódons, tá? Na extremidade, ó, não sei se vocês conseguem visualizar aqui. O códon está no RNA mensageiro, certo? Os anticódons estão no RNA transportador, e na outra extremidade aqui do RNA transportador, eu já tenho um aminoácido. E ao passo que essa fita ela vai progredindo, ou seja, vai passando no meio do ribossomo, tá? A sequência de códons vai sendo lida e a minha cadeia de aminoácido vai sendo aumentada, tá? Então, após esse processo de inicialização, a gente vai ter justamente o alongamento, tá? O alongamento vai ser a tradução dos códons que vem depois do códon de inicialização, tá? Então, o RNA mensageiro ligou-se ao ribossomo, o RNA transportador trouxe o primeiro códon, que é o códon de inicialização, que sinalizou lá o aminoácido metionina, e a partir daí, os outros aminoácidos, eles vão sendo ligados à cadeia proteica. E aí o tamanho da cadeia proteica, a quantidade de aminoácidos, tudo vai estar diretamente associado ao gene que foi transcrito e traduzido, tá? Então, esta é a fase de tradução dos códons sucessivos e
da ligação dos AA. Lembra que eu falei semana passada? AA é a abreviatura para aminoácidos, tá? Então, o novo RNA transportador que transporta um segundo aminoácido liga-se ao segundo códon, e depois outro liga-se ao terceiro, liga-se ao quarto, ao quinto, ao sexto, e assim sucessivamente, tá? Então, vai haver a formação de uma primeira ligação peptídica entre o aminoácido que ele transporta e a metionina, tá? E aí o ribossomo vai avançando de 3 em 3 nucleotídeos. Cada 3 nucleotídeos, lembrem-se, é um códon, tá? E aí o novo RNA transportador traz outro aminoácido, faz a ligação peptídica, e aí o ribossomo avança mais 3 códons, ou melhor, mais 3 nucleotídeos, mais um códon, e aí sinaliza para o RNA transportador outro aminoácido que vai ser trazido, e assim sucessivamente, tá? E ao longo de todo o RNA mensageiro, essa situação vai se repetir até que ele seja totalmente traduzido, tá? Então, quando ele é totalmente traduzido, sim, isso é um alongamento, ó. Ele está mostrando aqui, ó. Você pegar em A, certo? O RNA transportador está ligado a um códon, certo? E um outro RNA transportador já está chegando aqui, ó, nesse esquema de A. E aí, se vocês contarem, ele tem 4 aminoácidos ligados, tá? Daí, agora eu tenho os 2 códons ligados a 2 RNAs transportadores, sendo que um deles já vai ser liberado. E agora eu já fiquei com 5 aminoácidos na cadeia. E aí vai chegar outro, e aí vai ter 6 aminoácidos na cadeia, 7, 8, 9, 10, e aí vai ser uma quantidade de aminoácidos proporcional à quantidade de códons que eu tiver no meu RNA do tipo mensageiro, tá? E a finalização? Eu tenho 3 códons de finalização, que é o GA, o AG e o AA, certo? E esses códons, eles simplesmente não trazem absolutamente nada, tá? Eles simplesmente vêm e dizem assim, aqui parou, tá? Então, a síntese da proteína termina quando surge no RNA mensageiro um dos códons de terminação, ou stop, certo? Aí, os que eu falei para vocês agora, o GA, o AG e o AA, certo? Porque não existe RNA transportador correspondente a esses códons, tá? Consequentemente, se não tem RNA transportador correspondente, não tem como eu inserir alguma coisa, tá? O último RNA transportador liberta-se do ribossomo, separa todas as subunidades que podem depois ser reutilizadas e a proteína vai estar liberada e vai adquirir aquela estrutura primária, secundária, terciária, quaternária, dependendo do tamanho da proteína, dependendo da sua complexidade, dependendo se vai ser enzima, se não é, enfim, certo? E aí dar-se por finalizado o processo. Eu posso pegar esse mesmo RNA mensageiro e colocá-lo para passar de novo dentro de um ribossomo. E ele vai produzir uma proteína igualzinha a essa que foi produzida. Tantas vezes ele passar pelo ribossomo, ele vai produzir os aminoácidos, ou melhor, as proteínas, e estas todas, sem exceção, serão iguais entre si. Tá? Então se ligue nesse pequeno detalhe aí. Daí, o organismo ele pode lançar mão de um processo chamado de amplificação proteica. O que é isso? Ao invés de ter um único ribossomo trabalhando em uma única fita de RNA mensageiro, eu posso ter vários ribossomos ligados à mesma fita de RNA mensageiro. Tá? Quando eu tenho vários ribossomos ligados à mesma fita de RNA mensageiro, eu tenho uma estrutura chamada de polissomo ou polirribossomo. Tá? Sim, uma observação. A tradução pode ocorrer ao nível de citoplasma ou no retículo endoplasmático rugoso. Tá? Ou seja, retículo endoplasmático rugoso é aquele retículo que tem aderido à sua membrana ribossomos. Não é o retículo que vai realizar o processo de síntese proteica. Preste atenção, tá? Não é o retículo que sintetiza a proteína. Quem vai sintetizar a proteína são os ribossomos que estão aderidos à parede do retículo, certo? Deixa eu ver aqui o que é que esse cachorro tem, pelo amor de Deus. Então, ó, é assim mesmo, gente. Estamos ao vivo, quem sabe faz ao vivo. Cachorro latino é o gato mordendo os pés do cabo aqui.
E menino correndo e eu acabo dando uns gritos aqui, mas dá certo. Pablo estava na sala de espera. Buguei agora. Cadê? Aqui. Pronto. Sim, como eu estava dizendo, no retículo endoplasmático rugoso continua sendo os ribossomos que fazem a síntese proteica, certo? Só que esses ribossomos estão aderidos à membrana do retículo, tá? Lembre-se disso aí. A questão da amplificação. No decurso do processo da síntese proteica, algumas fases são amplificadas. Várias moléculas de RNA mensageiro formadas a partir do mesmo gene, tá? Isso pode ser uma amplificação de transcrição, ou várias proteínas sintetizadas a partir da mesma molécula de RNA mensageiro. Isso é chamado de amplificação de tradução. Como assim, professor? Amplificação de mensagem, olha só. Aqui eu tenho um RNA mensageiro, tá? E se vocês notarem, tá? Eu tenho lá 5 linhas, 3 linhas. Sempre vai ser a direção do processo de síntese de proteína. Tá? Então, à medida que o ribossomo ele vai avançando no sentido 5 linha, 3 linha, tá? Você vai vendo que a cadeia de aminoácidos lá embaixo vai ficando bem maior. Se você pegar o ribossomo que está mais próximo à extremidade de 3 linha, você vai ver que a proteína ela está bem longa, tá? Se você for voltando em direção à extremidade de 5 linha, você vai ver que a proteína ela está bem curta, certo? Então, o que vai acontecer? Eu tenho 2, 4, 6 ribossomos ligados ao mesmo RNA mensageiro. Tá? O que isso quer dizer, professor? Que, simultaneamente, o mesmo RNA mensageiro está produzindo 6 proteínas iguaizinhas entre si. Isso quer dizer que eu consigo produzir 6 vezes mais. Tá? Então, essa amplificação aí é uma amplificação de tradução, tá? Que é formado pelo polissomo ou polirribossomo, tá? Poli quer dizer vários ribossomos que estão ligados a uma mesma fita de RNA mensageiro. Amplificação por polirribossomos, tá? Os polirribossomos são abundantes nas células que necessitam sintetizar elevadas quantidades de proteínas. Representam a economia de recursos e energia para uma célula, dado que uma molécula de RNA mensageiro pode ser utilizada para formar um elevado número de proteínas iguais, tá? Lembrem-se desse detalhezinho aí. Todas as proteínas serão iguais porque a mensagem que vai ser traduzida é exatamente a mesma mensagem, certo? Em relação a... Eu acho que não fala. Poxa. Ui, chega. Bugou aqui. Peraí, calma. Ups. Não é isso não. Não é esse não. É esse aqui. Puxei. Cadê? Aqui. Certo? Características da síntese proteica, complexidade, tá? Intervenção de vários agentes. Eu tenho aí várias enzimas que estão associadas ao processo em si. A rapidez, tá? Por quê? Porque com a amplificação, que é essa parte baixa que a gente vai ver, eu posso ter várias proteínas sendo produzidas simultaneamente, certo? Sem a necessidade de uma demanda de tempo muito maior. Então, eu posso economizar tempo, eu posso economizar energia realizando essa amplificação, certo? E na amplificação, eu posso ter a transcrição repetida da mesma zona de DNA, ou seja, se eu transcrevo repetidamente a mesma zona do RNA, a mesma zona do DNA, perdão, eu vou ter várias moléculas de RNA mensageiro iguaizinhas entre si. Isso quer dizer que, se eu tenho muitas moléculas de RNA mensageiro, eu vou ter
a síntese de muitas moléculas de proteínas. Essa amplificação aí é chamada de amplificação de transcrição, tá? E eu posso ter também a amplificação da tradução, que é essa aqui que a gente viu anteriormente, tá? Que se dá por meio dos polirribossomos. A amplificação da tradução é um processo em que vários ribossomos eles se ligam simultaneamente à mesma molécula de RNA mensageiro. E aí eu tenho vários processos de tradução ocorrendo ao mesmo tempo, exatamente ao mesmo tempo. Tá? De modo que eu posso produzir muitas proteínas a partir do mesmo RNA mensageiro. Ou seja, a amplificação, que seria a produção massiva das proteínas em si, certo? Ela se dá ou por muitos RNAs mensageiros que foram produzidos no processo de transcrição, então a gente chama de amplificação de transcrição, ou por um RNA mensageiro que vai ser repetidamente traduzido por vários ribossomos ligados a ele, tá? E aí eu tenho a chamada amplificação de tradução, onde o mesmo RNA mensageiro forma várias cadeias de polipeptídeos ou de proteínas a partir de um RNA só, tá? Então aqui está um esquema geral da síntese de proteínas em si, certo? Lembrando, mitocôndrias e cloroplastos, eles têm DNA próprio, tá? Isso aí é algo que a gente já viu lá desde o primeiro ano. E mitocôndrias e cloroplastos também vão ter o seu próprio processo de transcrição e tradução, tá? São as duas únicas organelas que têm DNA próprio. E aí eu acho que vocês lembram lá quando a gente falou um pouquinho sobre teoria da endossimbiose, certo? Então, na endossimbiose, houve essa junção entre os vários micro-organismos, uns passaram a viver dentro dos outros, e aí deixaram de ser organismos, passaram a ser organelas, enfim, tá? Mas mitocôndrias e cloroplastos, certo? São as únicas organelas com DNA próprio, e esse tem DNA próprio vai fazer transcrição, se faz transcrição vai ter o seu material traduzido também, certo? E aí vai ter a síntese proteica própria das proteínas dos plastos ou a proteína própria das mitocôndrias, tá? O destino das proteínas, tá? Após a síntese, nem todas as proteínas apresentam atividade biológica, tendo por isso que sofreu algumas alterações, tá? O que é isso? Uma proteína ela pode sair bem simples e inativa, mas se ela se juntar com várias outras proteínas, aí é onde entra aquela história da organização tridimensional da molécula. Ela sai na forma primária, mas ela pode se juntar com outras e outras e outras e ir para a forma secundária. E aí juntar com várias outras e ir para a forma terciária e ficar metabolicamente ativa, certo? Então, ela nem sempre vai sair ativa. Ela, na maior parte das vezes, não apresenta uma atividade biológica nenhuma. E aí as proteínas resultantes da síntese proteica, elas são transportadas para outros locais da célula, tá? Geralmente, esse processo de amadurecimento proteico ocorre no complexo de Golgi, tá? Aonde as proteínas elas podem ser unidas, tá? Elas podem reagir entre si e depois serem liberadas dentro da própria célula para poder realizar as atividades metabólicas necessárias, ou então essas proteínas elas podem ser armazenadas em vesículas chamadas vesículas de secreção e aí são lançadas para fora do ambiente intracelular. Ou seja, o complexo de Golgi ele vai pegar as proteínas que foram recém-sintetizadas e vão juntar dentro de uma vesícula. Caso seja uma proteína de uso, entre aspas, digamos assim, da célula, essa proteína, quando estiver metabolicamente ativa, vai ser liberada dentro da própria célula. Caso seja alguma enzima, por exemplo, enzima digestória, ela tem que ser liberada para a cavidade digestória. E aí, as proteínas, ou melhor, as enzimas que são liberadas na cavidade digestória, elas precisam ser secretadas de dentro da célula. E aí o complexo de Golgi vai armazenar, vai pegar isso aí e vai lançar para fora, certo? Então, basicamente é isso que acontece depois que as proteínas elas são produzidas. E aí algumas das funções proteicas, tá? Função estrutural, constituem partes do nosso organismo, as membranas, as histonas que estão associadas aos cromossomos, a gente tem o colágeno, a gente tem a queratina, a gente tem a própria actina e miosina, que são... mas aí já tem outra função, que é a função motora.
Enfim, função enzimática, tá? Então, quando as enzimas estão no seu estado quaternário e estão metabolicamente ativas, realizando o processo de diminuição da energia de ativação, tá? Nos processos bioquímicos, ela está atuando como uma enzima, tá? Função de transporte, tá? A gente pode dar como exemplo aí, principalmente a hemoglobina, transporta oxigênio ao longo do nosso organismo, transporta CO2 também, tá? Função de reserva alimentar, então eu tenho nas proteínas os aminoácidos são essenciais ao funcionamento, desenvolvimento, ao meu organismo como um todo, tá? E aí o que acontece? Eu posso utilizar essas proteínas em uma situação emergencial, ou eu posso utilizá-la quando o meu organismo ela tem ela em quantidade adequada para, por exemplo, sintetizar músculo, sintetizar colágeno, elastina, sei lá. Sendo que, quando ele fala de reserva energética em específico, tá? Proteína vai ser a minha última linha de fornecimento de energia, tá? Eu acho que vocês não estavam comigo no primeiro ano, mas esse assunto é assunto de primeiro ano, quando vocês veem a parte de respiração celular aeróbia, que é justamente a quebra de moléculas de glicose para a produção de ATP, para a produção de energia. Quando a gente vê isso, a gente sempre cita que nossa principal, presta atenção, principal, não a única, tá? Nossa principal fonte de energia são os carboidratos. Dentre os carboidratos, a glicose, tá? Sendo que, se não tem glicose, eu passo para uma segunda linha de produção, ou uma segunda linha de fornecimento de energia, que no meu caso seriam os lipídios, as gorduras. Se eu não tenho carboidrato nem lipídio, eu passo para a minha terceira e última o meu último recurso energético são as proteínas, tá? E aí, onde eu tenho muita proteína no meu organismo? Nos músculos. E aí começa a se degradar as proteínas dos músculos para produzir energia para as demais atividades vitais do organismo. Por isso que pessoas que têm ou que vivem em áreas de vulnerabilidade alimentar são pessoas que apresentam aquela feição esquelética, digamos assim, tá? Por quê? Por conta de uma má alimentação, por conta de não ter acesso à alimentação, e o organismo passa a degradar músculos, tá? E aí, por conta disso, entra naquele estado de subnutrição, tá? Função imunológica ou função de defesa. Então, os nossos anticorpos são proteínas na forma enzimática e que atua combatendo substâncias estranhas, tá? Função motora, nós temos a actina e a miosina, que são proteínas contráteis, tá? E função hormonal, tá? Então, nós temos dois hormônios de base proteica, que a gente já falou sobre eles quando estava falando do sistema endócrino, que é a insulina, o glucagon, certo? Tem alguns outros como a adrenalina, a noradrenalina, que são substâncias que controlam as nossas atividades metabólicas juntamente com o sistema nervoso, tá? Então, com isso a gente finaliza a parte de síntese proteica, certo? Então, vimos na aula passada a transcrição, vimos agora a tradução, e aí a gente finaliza por completo a frente C do livro de número 1, tá? Próxima semana a gente já entra no livro 2, lembrando que no livro 2 a gente fica só com a frente A, certo? Caio vai ficar com a frente B e C, tá? Como a gente já havia falado anteriormente. E é isso aí, certo? Fiquem de olho lá no AVA, fiquem de olho nas atividades que serão passadas online para vocês. E caso tenham alguma dúvida, entrem em contato comigo, vem lá no privado, porque se botar no grupo às vezes fica perdido, como eu sempre digo, né? Tem muita conversa lá no grupo e tal. Então vem no privado, pergunta, tira dúvidas. Beleza? Então por hoje nós vamos ficando por aqui e na próxima semana a gente dá continuidade no livro de número 2, certo? Valeu, galera, bom final de semana e até a próxima semana. Beijos para todos. Valeu!